O Inter segue otimista para ter Tite como novo técnico em 2026. Eu quero trazer alguns bastidores da conversa entre Abel e Adenor Leonardo Bach. Também quero falar sobre um jogador do Internacional que está sendo oferecido e que dificilmente permanece no clube em 2026. E um desabafo de Rafael Borré repercute nas redes sociais. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas do Internacional, sempre pedindo, para que você deixe o seu like pro YouTube entender, que esse conteúdo é relevante e te inscreve no canal, afinal, vocês estão se inscrevendo bastante, agora faltam só 600 inscritos pra gente bater a marca de 128 mil aqui no YouTube, então te inscreve aí que vai me ajudar pra caramba a seguir crescendo aqui dentro do YouTube, tá bom? Quero começar falando, gente, justamente sobre a informação do dia, que é o técnico Tite. Ele é o favorito, o ficha 1, o nome que o Inter está colocando as suas energias para que ele seja confirmado como técnico em 2026. Ainda não está perto de assinar, ainda não há um avanço significativo, mas tivemos nessa sexta-feira uma longa conversa entre Abel Braga, que foi confirmado como novo diretor esportivo do clube, e Tite. Tá? E nessa conversa eu consegui alguns bastidores, conversando com algumas pessoas até dos dois lados, tá, que tiveram acesso ao teor desta conversa, e eu posso dizer o seguinte, tá, o Tite e o Abel são muito próximos, tanto é que quando o Abel foi anunciado pelo Inter para os dois últimos jogos da temporada, contra São Paulo e Bragantino, o Tite ligou para o Abel para falar bastante sobre isso, ligou também para o professor Hélio Carraveta, que também vai permanecer no clube a partir da permanência do Abel. E a longa conversa ela foi muito mais sobre projeto, sobre estrutura, sobre pensamento de futebol, sobre como está o Inter neste momento, sobre o que o Inter planeja para o ano que vem, por que o 2025 foi tão ruim, o que será feito diferente na próxima temporada. E o Abel sempre ressaltou, tá, que o Tite, se vier para o Inter, será uma peça-chave desse momento de reconstrução da equipe. Inclusive, com carta branca, que é algo que o Tite quer para a montagem do plantel, seja chegadas e até mesmo saídas de jogadores importantes, que ele entenda que não vão casar com a característica ou que são ruins para o ambiente. Então ele teria esta possibilidade, o Inter está disposto a dar isso a ele. E, cara, o Tite vai conversar com a família no final de semana e ver qual é o melhor caminho. Tem alguns rumores, tá? Cruzeiro, por exemplo, há uma expectativa de que o Leonardo Jardim se aposente do futebol, Só que o Cruzeiro está envolvido com Copa do Brasil. Se não estou enganado, o jogo é hoje? Não, é no domingo. Amanhã, às 6 horas, tem Corinthians e Cruzeiro, jogando na Neoquímica Arena, semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians ganhou, o jogo de ida por 1-0 em Minas Gerais. Então, se o Cruzeiro for eliminado, pode ser que o Cruzeiro comece uma busca por um novo treinador. E aí, se fala também no futebol europeu, que ele teria uma sondagem do Besiktas da Turquia, mas ele tem a possibilidade de acertar com o Inter. O Inter tem um trunfo chamado Abel Braga e também tempo. Afinal, o Inter é quem está, talvez, negociando de forma mais clara e direta com o Tite. Porque o Cruzeiro, por enquanto, é uma sondagem, o time da Europa ainda também não está fechado. Então, eu acho que tem essa possibilidade, tá, do Tite assumir. Eu quero saber o que tu pensa sobre isso aqui nos comentários, tá bem? Antes de eu continuar e falar sobre um jogador que pode estar deixando o Internacional, eu quero falar da Zapay, Afinal, você já pode pagar o IPVA 2026 com desconto, de bom motorista e bom cidadão, lá 25% de desconto. Mas para quem não quer pagar, inteiro, dá para parcelar na Zapay em até 12 vezes. E ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento, tá bom? Tá chegando a época de verão, pessoal pegando a estrada para ir pra praia, para visitar os familiares. Então, daqui a pouco tu cai uma blitz e tem várias pendências no teu carro que tu não sabe. Então, Zapay, Z-A-P-A-Y, são meus parceiros aqui no canal. Vamos falar de Bruno Tabata, gente. Afinal, a informação, tá, do repórter Vinícius Furlan, do portal Tretes, é de que intermediários, empresários, ofereceram Bruno Tabata ao Atlético Paranaense. O Bruno Tabata, que o Inter mal pagou ainda, o Inter já repactuou o pagamento do Tabata junto ao Palmeiras e tal. Não agradou na temporada de 2025 por questões dentro do campo, tá? Eu preciso fazer um parênteses aqui, que é o engajamento do Bruno Tabata
com as coisas do Inter, né? Ele foi um cara que chamou reunião, que esteve com as lideranças, né? Que tentou tirar o Inter do buraco. Quando termina o jogo do Red Bull Bragantino, o Tabata é o primeiro a abraçar o Abel na beira do gramado, né? Quase chorando. Ele foi quase um auxiliar técnico do Abel também no jogo contra o São Paulo, lá na Vila Belmiro, eu estava lá e vi isso, né? Mas é um jogador que perdeu espaço, né? No time do Internacional. A gente sabe, né, que ele não tem grandes números, né, na temporada de 2025. Foi um jogador, né, que o Roger gostava bastante, mas foram apenas 3 gols, né, em 33 jogos do Tabata, não deu nenhuma assistência, por exemplo. Lembro que um dos gols foi contra o São Paulo de pênalti, ainda no estádio Beira-Rio, teve um gol contra o Cruzeiro também, e o gol mais importante foi o gol da vitória contra o Vitória no Beira-Rio, né, vitória por 1-0 naquele momento, né, a gente mal sabia que poderia ser um confronto direto. Mas o Inter, né, também não vai dificultar muito a liberação do Tabata, se o Atlético vier, né, e talvez seja uma proposta razoável para o Inter, Tabata vai ser liberado com certeza, tá bem? Então Bruno Tabata pode estar deixando o Internacional. Chegou até aqui, não esquece de deixar o like, hein? E ver o botão inscrever, se estou precisando do like e dos inscritos, tá bom? Vamos falando, gente, sobre Rafael Borré também. Afinal, tá, o colombiano foi até as redes sociais para falar, né, sobre a temporada de 2025. O Borré foi um dos jogadores mais criticados nesse ano, né, por conta do custo-benefício, né? Ele é um dos maiores salários do clube, junto do Alan Patrick, e fez poucos gols, né? Foram 8 gols, foram muitas chances perdidas, perdeu espaço, né, para o Valência, perdeu espaço para o Carboneiro, então não foi uma boa temporada do Borré, tá? No seu Instagram ele colocou o seguinte, tá? O futebol que tantas alegrias me deu colocou o desafio mais difícil da carreira, né? Me colocou o desafio mais difícil da carreira. Salvamos esse grandioso clube nos acréscimos. Só posso agradecer a Deus, a família, aos companheiros e toda a equipe, né? E aí ressaltou, né, que vai voltar mais forte, né, a partir dos desafios que a bola acabou dando para ele, tá? Então se mostrou, né, bastante emotivo. A gente sabe, né, que o Borré também foi um dos caras engajados, né, nesta reta final do Inter, junto do Tabata, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Rocher. Só que o rendimento dentro das 4 linhas foi muito abaixo, né? Eu sinceramente não sei se o Inter vai conseguir manter o Borré na próxima temporada, é um custo alto, mas também, digamos que outro clube venha buscar, né? Se especulou muito o River Plate, cara. O River Plate não tem condições de pagar 1.800.000 para ele de salário. E custo de transferência, né? Então, quanto seria? Então tem um monte de coisa, tá? Que a gente teria que analisar, e há um curto espaço de tempo para essa reformulação do plantel. Afinal, no começo, né, de janeiro já tem o Campeonato Gaúcho, que deve ser disputado, né, com garotos das categorias de base e alguns jogadores do plantel profissional, e no final do mês de janeiro já tem o Campeonato Brasileiro. Então, né, tudo isso a gente tem que levar em consideração, mas o Borré desabafou nas redes sociais, tá bem? Antes de eu finalizar, deixa eu lembrar que a KTO é minha parceira aqui no canal. Como eu disse, tem semifinais da Copa do Brasil agora no domingo, Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama, né? Vasco e Corinthians têm a vantagem e dá para palpitar, né? Além de outros jogos, né? Óbvio, no cenário europeu, Premier League, La Liga, Bundesliga, tem muita coisa rolando e tá rolando também o aposte ganho na KTO. Só é na aba promoções, aceita participar, odd no mínimo 1.8, R$10 de palpite, você ganha uma aposta grátis também para se divertir na KTO, tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!